os teus caminhos. Quero viver tua vontade em mim. Quero saber os teus propósitos para mim. Tu és o Deus da minha vida. Deus faz além, Deus faz além do que eu posso ver, do que eu posso fazer. Deus vai além, Deus vai além. Sei que Deus é capaz de fazer muito mais. Deus faz. Aleluia! Nós estamos aqui mais uma vez para uma semana abençoada de lives. A gente quer apresentar a você nossa amiga Gilzana, que vai trazer assuntos pertinentes às mulheres dessa casa, e você será muito abençoada. Né, Gil? Amém. Olá, minhas amigas, meus amigos. Nós estamos aqui para aproveitar essa última semana de outubro, do outubro que ganhou a cor rosa, né, por enfatizar alguns assuntos sobre a saúde da mulher. E nós estamos aqui para aproveitar esse momento e compartilhar com vocês alguns assuntos que são pertinentes a nós, mulheres, não só a nós, né, mas aos homens também, porque qual homem que não descende de uma mulher, né? E qual homem no mundo que não tem a sua história em algum momento entrelaçada com a história de uma mulher, seja ela sua esposa, sua namorada, sua mãe, uma filha, uma tia, enfim. Nós estamos aqui para compartilhar um pouquinho sobre assuntos concernentes a nós, importantes para nós. Amém. Mulherada abençoada dessa casa, já deve estar aí ligadinha no chat, fica realmente atenta a toda a direção que vai ser dada. E a gente quer usar como base aqui, para esse bate-papo, 2 textos da palavra. Um está lá em 1 Coríntios 6, 9, e o outro está lá em 1 Tessalonicenses 5, 23. Eu quero ler com você aqui rapidinho. E diz assim: acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são mais de si mesmos? E aqui diz assim, 1 Tessalonicenses 5, 23, que o próprio Deus da paz os santifique inteiramente, que todo o espírito, a alma e o corpo de vocês sejam preservados íntegros para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Olha que textos maravilhosos. E eu queria aqui fazer a nossa primeira pergunta para a Gil sobre esse outubro rosa, né? Nós estamos até vestidinhas aqui, para honrar a vida de vocês. E a gente queria saber a história, como que nasceu o Outubro Rosa. Você pode compartilhar com a gente, Gil? Claro. O Outubro Rosa é um movimento internacional. Ele iniciou-se na década de 90, nos Estados Unidos, através de uma fundação chamada Fundação Susan G. Komen e For the Cure. Foi uma corrida pela cura do câncer de mama. É um movimento que enfatiza principalmente a prevenção do câncer de mama, no sentido de trazer uma conscientização às mulheres a respeito dos fatores que podem causar o câncer, para que eles sejam evitados naturalmente. Uma ênfase muito grande sobre o estilo de vida, né, a busca pela qualidade de vida, e também para que as mulheres tenham uma conscientização no sentido de procurar o médico regularmente para cuidar da sua saúde, para atentar para o seu corpo, para que possa um diagnóstico, um possível diagnóstico, ser precoce, no sentido da pessoa ter direito ao tratamento e, com isso, uma garantia de sobrevida. Então, o movimento no Brasil, ele começou um pouquinho mais tarde, né, por volta de 2003, 2004. Hoje, a discussão sobre os temas que envolvem o Outubro Rosa já vão um pouco além da discussão da prevenção do câncer de mama e tratamento, e avança também para outro tipo de câncer, que é o câncer de colo de útero, que também é de grande incidência nas mulheres brasileiras, e abre oportunidade para a gente discutir outros assuntos de interesse da saúde da mulher.
Então, é um movimento muito oportuno e que dá a gente condição de até encontrar, né, meios de tratamento e de diagnóstico e os serviços públicos que são oferecidos para que as mulheres possam ter mais sucesso nesse particular. Gil, e a nossa próxima pergunta é: você observa que no meio cristão, no meio evangélico, existe uma preocupação, às vezes, muito grande com a vida espiritual, a vida emocional, mas você acha que essa mesma preocupação acontece também com o corpo físico, com o nosso corpo natural? Na verdade, a gente percebe que no meio cristão existem muitas pessoas que dão mais atenção à vida espiritual, à saúde espiritual ou da alma, do que à saúde do físico. Claro, existem pressupostos na palavra de Deus, existem fundamentos, né, ordenamentos divinos que dizem mesmo que nós devemos atentar para a vida espiritual, mas, na verdade, esse comportamento aponta, muitas vezes, para uma supervalorização, ou, vamos dizer assim, uma espiritualização exagerada da palavra de Deus, e também aponta para uma certa ignorância em relação às verdades bíblicas, né? Porque existe um pensamento de que o espiritual é mais importante do que o material. Porém, a palavra de Deus, ela tem inúmeras referências que nos asseguram que é do agrado de Deus, é da vontade de Deus, que nós temos a responsabilidade de cuidar do nosso corpo, sim, né? E a gente tem referências clássicas, como uma das referências que a Sabrina leu ali, que é 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19, onde o apóstolo Paulo ele nos ensina que nós somos templo do Espírito Santo, né? Ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, né? Então, nós vemos aí que o Senhor, ele veio habitar em nós, e como templo, em algumas traduções, a palavra templo é substituída pela palavra santuário. Ora, no Antigo Testamento, santuário era o lugar onde Deus vinha para abençoar. Hoje, o nosso corpo é considerado santuário de Deus. Deus não quer templos humanos, templos feitos por mãos humanas, mas Deus veio habitar em nós. Nós somos o santuário para onde Deus vem para abençoar. Então, o nosso corpo, ele deve, sim, ser alvo de cuidados, porque isso agrada ao Senhor. Podemos também citar outra referência, que é em Tessalonicenses 5:23, quando o próprio apóstolo Paulo também nos ensina que nós devemos conservar o nosso corpo, o nosso ser, né, em todas as suas dimensões, corpo, alma e espírito, que nós sejamos conservados íntegros, né, a integridade até o dia do Senhor. Ora, a integridade também fala de saúde. Então, por essas referências e tantas outras que a gente ainda vai ter oportunidade de abordar, nós devemos entender que a responsabilidade, sim, nossa, cuidar bem do nosso corpo, do templo do Espírito Santo. Tudo que nós fazemos, tudo que nós expressamos através desse corpo, que nós ganhamos como um presente de Deus quando viemos ao mundo. E é dele que nós temos que cuidar para que nós, através do nosso corpo, glorifiquemos a Deus em tudo. Aleluia. Amém. E, Gil, o que você considera importante hoje, assim, para ser compartilhado aqui com as meninas que estão ouvindo a gente, a respeito da prevenção do câncer de mama e também sobre o câncer do colo de útero? Pois sim. O Instituto Nacional do INCA, ele tem dito ultimamente que se as mulheres brasileiras, se o universo feminino brasileiro tão somente aderisse a algumas práticas, né, saudáveis, de saúde, que seria, por exemplo, a boa alimentação, né, uma alimentação saudável, ou a prática da atividade física, só essas duas atividades, só alimentação saudável e atividade física, já seriam capazes de promover uma redução no índice em 13% da ocorrência de câncer de mama. E isso significaria, nos próximos anos, uma redução de 8.000 casos na população brasileira. Isso sem falar também nos milhões e milhões de reais que o SUS investe anualmente no tratamento do câncer de mama.
Gil, rapidinho, só uma pergunta que, às vezes, nós mulheres, no nosso dia a dia, nos nossos afazeres domésticos, a gente fica sempre correndo para lá e para cá e faz almoço, e corre atrás de criança, e prepara, e lava roupa, e faz alguma coisa para o marido. Então, às vezes, a gente acha, olha, não preciso nem fazer exercício físico, porque eu já corro o dia inteiro dentro de casa, imagina que eu já ando quilômetros aqui dentro de casa, e, às vezes, a gente tende a achar que é o suficiente. É o suficiente, Gil? Não, de jeito nenhum. A atividade física ela é capaz de prevenir o câncer de colo de útero, o câncer de mama e outras doenças, como as doenças cardiovasculares, as doenças de diabetes, por exemplo, e obesidade, né? O combate ao sedentarismo é uma das formas, realmente, de prevenir contra essas doenças. Mas a atividade física dentro de casa, as atividades domésticas, né? As atribuições domésticas que a mulher tem normalmente, ou mesmo no seu trabalho secular, se trabalha numa confecção, se trabalha numa empresa, isso não substitui a atividade física. O Ministério, a Organização Mundial da Saúde, ela é bem clara nesse particular. Ela preconiza que a gente deve fazer pelo menos 30 minutos de caminhada como exercício regular. 30 minutos diários de caminhada de 3 a 5 dias, de preferência 5 dias por semana. Tá? Muitas vezes a gente pode dizer que a gente não tem tempo para colocar isso dentro da nossa rotina. Mas você pode optar por subir uma escada ao invés de ir de elevador. Você pode optar, talvez, para ir para o seu emprego a pé, ao invés de ir de ônibus, de usar algum tipo de veículo. Você pode substituir atividades assim, subir escada, fazer caminhada. Se você vai visitar uma amiga, você pode estudar a possibilidade de, naquele dia, você não ir de carro, de você ir a pé. Então, se você assiste muita televisão, se você passa muito tempo nas redes sociais ou no tablet, no seu notebook, você pode procurar fazer algo que seja prazeroso, mas que isso venha trazer um retorno bom para você. Muitas vezes a gente investe muito tempo em atividades que promovem o sedentarismo, e aí a gente vai ter resultados como ganho de peso, que levam à obesidade, que passa a ser, né, o sobrepeso passa a ser um fator já estressor ou um fator causador do câncer. Por que a caminhada é uma atividade física que previne? Justamente porque, através da atividade física, a gente vai ter um controle hormonal maior, o nosso trânsito intestinal se dá de forma mais rápida, porque quando a gente não se exercita, o trânsito intestinal é mais lento, promovendo, assim, a retenção de substâncias tóxicas na parede dos intestinos, e então a gente tem mais probabilidade do câncer de cólon, e a gente também, através da atividade física, combate justamente isso, o sedentarismo e o sobrepeso. Então, essa é a grande importância, e a atividade física aparece como um dos primeiras alternativas elencadas para que a gente possa prevenir o câncer de mama, né, e outros tipos de cânceres e doenças, né, tumores. Entendeu? Amém. E uma coisa que eu tenho percebido muito, Gil, nas pessoas que eu convivo, e é lógico que a gente está falando sobre o Outubro Rosa, mas eu acho que seria bem propício a gente aproveitar essa oportunidade, porque também diz respeito à nossa saúde como um todo, que é o beber água, né, Gil? Como a gente falha Exatamente. em algo que é tão simples, gente, que é de graça. E a gente ainda mora numa cidade que é tão abençoada. Sabe, a água, você coloca um filtro lá e aquela água sai, já não tem aquele gosto diferente, às vezes, de outras cidades que a gente vai. E a gente tem que comprar água mineral, porque não dá conta de tomar água que sai da torneira, nem filtrando, nem fervendo, porque ela não tira aquele gosto ruim. Mas a nossa água, nós somos privilegiados pelo Senhor ter colocado a gente numa cidade tão abençoada. E ainda assim, eu tenho visto assim, as pessoas ao meu redor, então isso provoca infecção urinária com frequência de repetição, que a gente chama ITU de repetição, né? A vida do rim é a água. A água ajuda a controlar os níveis de pressão arterial, né? Manter a pressão arterial dentro dos níveis
desejáveis. A água, ela leva as toxinas do nosso corpo, haja vista que quando as pessoas estão numa dieta alimentar para perda de peso, elas tomam bastante água, porque a água leva as toxinas. Então, a água tem inúmeros efeitos. A água até favorece no sono e no repouso, na qualidade do sono. Então, tem inúmeros benefícios a água. E falando de alimentação saudável, né, a gente diria que a gente não tem nem muito assim a acrescentar, porque nós temos na mídia hoje tantas sugestões para boa alimentação, né? Basta você pensar, poxa, eu tenho que ter uma alimentação com menos açúcares, menos cloreto de sódio, que é o sal de cozinha, que é um grande vilão da alimentação. Eu tenho que ter uma alimentação com menos industrializados, menos embutidos, né? Eu tenho que ter uma alimentação com menos substâncias tóxicas, e a gente está muito intoxicado pelas nossas comidas industrializadas hoje em dia. Vamos optar por coisas mais simples, né? Mais naturais, alimentos crus, com menos carne vermelha, talvez, né? Menos substâncias com gorduras nitrogenadas e por aí vai. Então, a gente pode ter realmente uma qualidade de vida quando a gente faz opções certas. E eu vou dizer para vocês assim, eu não tenho muito a acrescentar, porque temos nutricionistas no campo da saúde, né, no serviço público aí disponível para a gente fazer uma consulta, se orientar, mas se a gente não quiser ou não puder ir a uma nutricionista, a gente tem, através da mídia, muitas dicas de boa alimentação. Basta a gente realmente fazer a opção. Às vezes as pessoas vão no mercado, optam por comprar uma garrafa de 2 litros de refrigerante, mas ela tem o limão Tahiti, né, o limão verde, de casquinha verde, que dá um suco de limão maravilhoso, né? Basta juntar com uma folhinha de hortelã, uma erva cidreira, vira um suco detox maravilhoso e que o seu sabor vai ficar muito agradecido, ao invés de tomar 1 litro de Coca-Cola, né? Então, a gente tem que fazer opções sábias, né? A respeito, por exemplo, do câncer de colo de útero, que eu não tinha falado ainda. É um dos cânceres também que incidem muito, um índice muito elevado sobre as mulheres brasileiras. É um câncer que tem muito a ver com o HPV, né? Ele é precursor através das pequenas lesões verrucosas que podem surgir na mucosa vaginal na mulher, e precisa de um tratamento, precisa de uma visita ao médico frequente para que seja detectado e seja tratado, porque é o que a gente diz sempre, um câncer descoberto num tempo hábil em que o tratamento correto possa ser estabelecido para essa paciente, ele vai conferir uma grande chance de cura, 95% de chance de cura, dependendo do estágio inicial em que ele é descoberto. E também vai garantir a ela sobrevida, né, consequentemente. Então, a gente tem que pensar nesses aspectos, né? Deus nos deu um corpo maravilhoso para que nós cuidássemos dele, é através dele que nós vivemos as emoções, que nós pensamos e nos expressamos, realizamos muitas coisas, e sem ele a gente não tem como glorificar a Deus, porque a gente estaria glorificando a Deus numa outra dimensão, quando, com corpos glorificados, estivermos no céu diante do Senhor. Mas aqui a gente tem a responsabilidade de cuidar do nosso corpo e adotar essas medidas preventivas mais fáceis, que não vão onerar no nosso orçamento, como a caminhada, né? Como a boa alimentação, os hábitos alimentares corretos, com alimentação moderada, da preferência às saladas, aos líquidos, né? Aos alimentos naturais, menos açúcar, menos sal, menos embutidos, menos alimentos industrializados, e por aí vai. Nós pretendemos estar com vocês mais outros dias da semana. Vamos orar, encerrando esse momento agora, né, Sabrina? Está dentro do nosso tempo, mas teremos o prazer de falar sobre outros assuntos importantes para você no decorrer dessa semana, se Deus assim nos permitir. Nós vamos terminar esse período, então, orando ao Senhor pela sua vida, e que você fique bem antenado e fique bem esperto em relação à sua saúde. Jesus vai ficar muito feliz com você. Amém? Senhor, nós te agradecemos muito por esse tempo precioso que nós tivemos aqui, conversando com as nossas irmãs, talvez com alguns irmãos também, Senhor, a respeito de
como tu te agradas em nos fazer, Senhor, felizes através do cuidado do nosso corpo, porque mais felizes e mais saudáveis, Senhor, também nós podemos receber de maneira mais proveitosa o Teu Espírito. O Teu Espírito procura um corpo saudável também, um corpo limpo, Senhor, para habitar. Muito obrigado, porque Tu nos deste um corpo assombrosamente maravilhoso, Senhor, em todas as suas funções, em todas as suas capacidades. Nos dá discernimento, sabedoria, para que nós possamos cuidar dele com zelo e equilíbrio, Pai. Em nome de Jesus, eu oro por todas as pessoas que nos ouviram nessa tarde e que elas possam ser despertadas para essa responsabilidade, que é nada mais, nada menos do que um grande prazer, cuidar do Teu templo em nós mesmos. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém, Senhor. Amém, meninas. Olha só, o novo de Deus não é apenas sobre o nosso espírito, sobre algo que o céu quer fazer a nível espiritual. Também é nas nossas emoções e também nos nossos hábitos diários, porque isso vai refletir grandemente naquilo que o céu precisa fazer em nós e através de nós nessa terra. Então, vamos preparar. Amém? Se alinha aí, coloque no lugar o que está fora do lugar e vamos servir ao Senhor com qualidade de vida em nome de Jesus. Até a próxima. Os teus caminhos, quero viver tua vontade em mim, quero saber os teus propósitos pra mim. Tu és o Deus da minha vida. Deus faz além, Deus faz além do que eu posso ver, do que eu posso fazer. Deus vai além, Deus vai além. Sei que Deus é capaz de fazer muito mais. Deus faz